Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje, a pedidos, vamos voltar a falar um pouquinho de produtividade. Você que me acompanha aqui no podcast sabe que eu já postei alguns episódios falando sobre isso, falando sobre como tornar a sua reunião mais produtiva, como ser mais produtivo. Se você não ouviu, você pode procurar no soundcloud.com/Fred Alecrim, ou se você está me ouvindo aí no iTunes, é só dar uma olhadinha aí no feed do podcast. Mas para facilitar, eu vou colocar também aqui no descritivo desse podcast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como identificar uma pessoa que não produz tanto quanto deveria, ou até mesmo você que está me ouvindo refletir um pouquinho como é que está a tua produtividade. Então, eu estava dando uma pesquisada sobre isso e achei um artigo muito bacana da Inc. O arquivo original você vai ver aí no descritivo desse blog. E o artigo ele fala sobre quais são as 10 principais desculpas que as pessoas improdutivas sempre usam. Aqui nesse podcast eu não vou falar das 10, mas vou falar algumas que eu considero as principais. Vamos lá? Vamos lá. Então, a desculpa número 1. Eu estou muito atarefado. Isso é uma das coisas que a gente ouve muito falar, ou seja, as pessoas improdutivas, por incrível que pareça, estão sempre lotadas de trabalho, sempre abarrotadas de trabalho, sua lista de pendências é enorme e interminável, né? Então ela sempre se acha muito atarefada. É claro que para isso a gente sempre tem aquilo que eu já falo muitas vezes, né? Para se tornar mais produtivo, é muito importante organizar o seu dia a dia, organizar o seu tempo, e eu já falei um pouquinho sobre isso nos episódios que eu já citei aqui no início. A segunda desculpa é: isso não é minha responsabilidade. Então, a pessoa improdutiva, ela se envolve muito pouco emocionalmente e psicologicamente com a empresa onde ela trabalha ou com o projeto que ela está participando. Então, muitas vezes, ela diz que não, isso aí eu não fui pago para fazer isso, isso não é minha responsabilidade, isso não faz parte do meu job description, da minha lista de atividades do cargo, coisas desse tipo, então, que a gente ouve muito. Outra coisa a terceira desculpa é: eu termino isso mais tarde. Então, a questão da procrastinação, né? Pessoas improdutivas são muito procrastinadoras, ou seja, deixam para depois. E é interessante porque quanto mais tempo essas pessoas têm para entregar uma tarefa, mais elas vão deixando para cima da hora, o que acaba gerando estresse em quem está precisando receber o trabalho dela, como para ela própria, né? Então é um tiro no pé, um processo às vezes não intencional, mas às vezes deliberado, de autossabotagem e de se colocar em situações muito complicadas. Então, eu termino isso depois também é uma desculpa muito utilizada por pessoas improdutivas. A desculpa número 4 é: eu ainda não tenho todas as respostas. Então é aquele lance de: vou precisar pesquisar um pouco mais sobre isso, ainda estou pesquisando, ainda não encontrei tudo o que eu queria, né? Então, lembra que eu falo muito, né? Faz, depois aprimora, né? Então, já o improdutivo, ele gosta muito de dizer: enquanto eu não tiver todas as informações, eu não tenho como entregar ou como fazer. Então, isso aí acaba até ajudando na desculpa número 3, que ajuda na procrastinação. A justificativa, a desculpa número 5 é: por que você não fez isso? Porque eu estava esperando o meu chefe dizer o que era para eu fazer. Muitas vezes as pessoas improdutivas não entendem ou se fazem de desentendidas em relação ao que se espera delas dentro da organização, né? É fundamental a pessoa entender quais as expectativas da empresa ao contratá-la
seja para um projeto, ou seja como funcionário, e a partir daí se espera aquele senso de dono e se espera uma autorresponsabilidade, que a pessoa tenha iniciativa, ou seja, que ela faça o que se espera dela por iniciativa, ou seja, que ela faça antes de ser solicitada, seja pelo seu chefe, ou seja por alguém, ou forçada por uma circunstância, tipo um deadline, um prazo que vai acabar. A desculpa número 6. E se eu não receber o crédito por isso? Eu já fiz isso várias vezes e aí quem levou o crédito, quem foi elogiado, não fui eu. Então, ele faz muito no toma lá da cá, nas pessoas improdutivas, o que eu vou ganhar com isso? E se eu não receber o crédito? Ela pensa muito, mas muito mesmo, em fazer para ganhar algo em troca. Então, isso acaba prejudicando muito, mas muito mesmo, em relação à sua capacidade produtiva. E você pode estar se perguntando, mas por que produtividade é importante? Porque pessoas mais produtivas fazem mais em menos tempo, sem perder a qualidade. E a chave para a produtividade é você remunerar bem, é você trabalhar muito bem o engajamento da equipe, ou seja, aquilo que eu sempre falo, né? Ajudar a cada profissional que trabalha no negócio a encontrar sua causa, conectar sua causa pessoal à causa profissional, ou seja, o que ele faz no trabalho, e a partir daí dar um significado bacana ao que ele faz, né? Isso tudo conecta a pessoa ao negócio em um outro patamar, o que ajuda demais, mas demais mesmo, na produtividade. Então, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, a produtividade de um funcionário é 5 vezes maior do que de um funcionário brasileiro, né? Então, são precisos 5 brasileiros para gerar a riqueza de um americano, né? Então, isso faz toda a diferença no nosso país, na nossa qualidade de vida e no que a gente tem aí de entrega das nossas empresas e de ambientes de trabalho que acabam sendo ineficientes, improdutivos, estressantes, né? Então é muito importante cuidar dessa produtividade, mas cuidar de verdade, né? Então é muito importante pensar em como fazer produtos com a melhor qualidade possível, serviços com a entrega de serviços com a melhor qualidade possível, no menor custo e, claro, pagando os salários mais altos, né? Essa é uma base que Henry Ford, né, tinha no início do século XX. Né? E claro que remunerar bem e cuidar bem da equipe para encontrar esse caminho e ser mais produtivo. Beleza? Espero que você tenha gostado aí do nosso episódio de hoje e principalmente analisar, né? Será que eu estou utilizando recorrentemente alguma dessas justificativas, né? Porque ter cuidado, porque lembra, aquilo que a gente fala pra gente, né, mentalmente, internamente, acaba influenciando como eu me comporto. Então é muito importante, não só para a sua carreira, como para o seu negócio, ser mais produtivo, tá bom? Então, se você gostou desse episódio e dos conteúdos que eu posto aqui no podcast, não deixa de ir lá assinar o podcast no soundcloud.com/fredalecrim ou no iTunes, se você é usuário do iOS, da Apple, vai lá no podcast, no aplicativo podcast e assina também. Se você conhece pessoas que também podem ser beneficiadas ou podem gostar desse conteúdo, eu vou adorar se você compartilhar com elas, tá bom? Se você quiser mandar sugestão ou comentários, pode mandar para o meu e-mail fredalecrim@fredalecrim.com.br. Valeu e até a próxima, moçada!